Consegui a custódia total depois que minha ex-mulher louca me atacou em um restaurante depois de me enganar para faltar ao trabalho, tudo porque mentiu para o novo namorado dela que eu não estava vivo. Estive casado com minha ex-mulher por 5 anos, mas estamos divorciados há cerca de 1 ano. Minha ex-mulher tem 33 anos e eu tenho 35. Também temos a guarda compartilhada de nosso filho de 6 anos. Nos conhecemos no trabalho há 8 anos e nos apaixonamos lá. Começamos a namorar e o relacionamento continuou mesmo depois de eu ter saído do emprego lá e começado a trabalhar em outro lugar. Após 2 anos de namoro decidimos nos casar e pouco depois do nosso casamento descobrimos que estávamos grávidos. Estávamos felizes juntos com nossa pequena família, composta por mim, minha ex-mulher e meu filho, mas isso não durou muito. Alguns anos após o nosso casamento, a pressão do trabalho e criar nosso filho começou a prejudicar nosso relacionamento, mas ao contrário da maioria dos casais não conseguimos superar isso. Os últimos 2 anos do nosso casamento foram basicamente nós nos ignorando o máximo possível porque não conseguíamos nem mesmo manter uma conversa. Seria ou uma conversa fiada sem sentido ou terminaria em uma briga. Então paramos de falar. Deveria ter sido meu sinal para sair, mas por algum motivo ainda mantinha a esperança de que as coisas voltariam ao normal um dia. Não voltaram. Na verdade pioraram porque logo antes de pedirmos o divórcio com consentimento mútuo tivemos uma grande briga que meio que nos fez perceber que isso havia acabado. Não me lembro mais de como a briga começou, provavelmente foi algo sobre eu ter esquecido de lavar a louça da noite anterior porque tive que trabalhar até tarde. Aquela discussão boba se transformou em algo 10 vezes maior e nós dissemos as coisas mais horríveis um para o outro em nossa raiva, que na verdade eram o que estávamos realmente sentindo. Aquela briga foi o que efetivamente encerrou nosso casamento e pedimos o divórcio com consentimento mútuo. Nosso filho felizmente não estava em casa naquele dia, estava com meus pais porque eles queriam levá-lo para passear. Ele demorou um pouco para se acostumar com os acordos de custódia, mas acho que ele é um menino inteligente e entende que seus pais não se dão bem e precisam estar separados para fazer um trabalho razoável em criá-lo e viver suas próprias vidas. Tentamos ficar juntos apesar de nossos problemas matrimoniais por causa dele, mas honestamente é melhor assim. Onde pelo menos ele não precisa assistir seus pais lutarem como animais todos os dias e tentarem arrancar as cabeças um do outro ou simplesmente fingirem que o outro não existe. Essa é uma escolha melhor. Minha ex-mulher e eu começamos a viver separadamente logo após nossa última briga e isso funcionou bem. Estabelecemos nosso próprio acordo de guarda antes que qualquer coisa fosse finalizada pelo tribunal e continuamos a coparentar nosso filho. Estava indo tudo bem até algumas semanas atrás quando minha ex-mulher e eu nos envolvemos em outra discussão, e desta vez foi sobre nosso filho. Ela o levou à livraria e comprou um monte de brinquedos e um livro que claramente não era apropriado para a idade dele. Ela alegou que o livro era para ela e que tinha deixado ele pegar por acidente. Mas agora meu filho estava me perguntando o significado de várias palavras, que obviamente não pude explicar porque ele não deveria saber essas palavras em primeiro lugar. Ele leu a primeira página do livro que tinha várias palavras de baixo calão. E embora ele não tenha aprendido as outras palavras, ele certamente tinha um talento para escolher as que não deveria falar em voz alta. Eram todas palavras de baixo calão e meu filho estava dizendo o dia todo agora graças à negligência da mãe dele. Eu disse a ela que ela tinha sido descuidada e que precisava ser mais atenta quando estava com nosso filho. O que se transformou em uma briga porque ela acha que não tem o direito de tentar ensiná-la a criar seu filho. Mesmo sendo eu também pai dele e até onde sei tenho todo o direito de fazer isso. Tivemos uma grande discussão sobre isso e as coisas foram exageradas. Então paramos de nos falar mais uma vez a menos que fosse absolutamente necessário. Desde que nos separamos só discutimos nosso filho de qualquer maneira. E agora que estávamos brigando mais uma vez. Não estávamos falando nada a menos que precisássemos discutir como os horários de entrega e retirada de nosso filho em nossas respectivas casas ou se houvesse alguma preocupação com a saúde dele. Foi assim que foram as últimas semanas e tem sido tenso e formal, mas eu estava bem com isso. Nos divorciamos por um motivo. E o motivo era que simplesmente não conseguíamos mais nos entender, então se eu estava bem com isso naquela época estava mais do que bem com isso agora. Parecia para mim, no entanto, que ela talvez estivesse levando isso mais a sério do que eu, pois ela me bloqueou nas redes sociais, algo que eu não tinha feito. Ela também estava se tornando cada vez mais agressiva sempre que deixava nosso filho na minha casa e a maneira como agia não era nada gentil. Ela nem mesmo olhava para mim, mas se certificava de ser o mais agressiva possível ao empurrar todas as coisas do meu filho na minha direção quando trazia. Era irritante, mas não disse nada porque não estava me afetando da maneira que ela pensava que ia e eu simplesmente não me importava mais com o que ela pensava de mim. Tenho certeza de que ela estava ficando ainda mais irritada por eu não estar reagindo como ela queria, o que provavelmente levou ao que aconteceu há 3 dias. Então, eu tinha uma festa do trabalho para ir e minha ex-mulher concordou em cuidar do nosso filho à noite. Fiquei surpreso que ela tivesse concordado porque era a segunda metade da semana e era minha vez de tê-lo. Então pensei que ela adoraria a oportunidade de me deixar em alerta e criar problemas para mim, mas ela concordou sem fazer alarde. Deixei nosso filho na casa dela e ela o levou para dentro sem nenhuma de suas habituais agressões que ela reservava especificamente para mim. Fiquei agradavelmente surpreso pois pensei que ela finalmente estava escolhendo agir como um adulto em vez de fazer birras infantis. Depois de deixar meu filho na casa dela comecei a dirigir para o local da festa. No entanto, 20
20 minutos depois recebi uma mensagem da minha ex-mulher dizendo que eu precisava ir para a casa dela o mais rápido possível porque ela tinha algo para me contar sobre nosso filho. Eu já estava atrasado, então decidi perguntar a ela se era realmente tão importante, e ela disse que era apenas uma coisinha, mas que absolutamente precisávamos conversar sobre isso pessoalmente e precisávamos conversar agora. Eu não fazia ideia do que ela estava falando, mas se era sobre nosso filho eu não queria deixar nada ao acaso e decidi voltar para a casa dela e cancelar a festa. Levei mais uns 20 minutos para voltar e quando cheguei à casa dela ela e nosso filho tinham ido embora. Todas as luzes dentro da casa dela estavam apagadas e o carro dela não estava estacionado na garagem também. Tudo que ela deixou para eu descobrir foi um bilhete que ela colou na porta que dizia: levando nosso filho para conhecer meu novo namorado, fique bravo. Fiquei furioso naquele ponto e decidi ligar para ela porque não havia como ela ser tão mesquinha e cruel. Liguei para ela algumas vezes mas ela não atendeu, e quando tentei mandar mensagem ela ainda não respondeu. Estava parado do lado de fora da porta dela de smoking parecendo tão estúpido quanto me sentia, e sabia que não podia simplesmente deixar ela sair impune com isso, então decidi fazer algo tão louco quanto o que ela tinha feito. Decidi perguntar para a mãe dela onde ela estava porque sabia com certeza que ela sempre mantinha a mãe dela atualizada e informada sobre sua localização. Disse à minha ex-sogra que queria surpreendê-la e ao nosso filho com algo muito especial e que precisava saber onde ela estava, mas sem que ela soubesse que eu estava procurando por ela. A mãe dela foi ingênua o suficiente para acreditar em mim e me enviar sua localização, que era um restaurante próximo. Já tínhamos ido a esse restaurante algumas vezes e fiz meu caminho até lá em poucos minutos. Quando cheguei avistei meu filho e sua mãe sentados em uma mesa perto da janela com outro cara e senti uma onda de raiva e irritação mais uma vez. Minha ex-mulher e meu filho estavam de costas para mim, então eles não me viram chegando, mas o outro cara viu e parecia muito confuso enquanto eu me dirigia à mesa deles e puxava uma cadeira para sentar ao lado dele. Quando minha ex-mulher percebeu o que estava acontecendo ela parecia chocada por eu tê-la encontrado e começou a gaguejar, mas eu não estava lá por ela, estava lá pelo novo namorado dela. Olhei diretamente nos olhos dele e comecei a contar tudo sobre o que minha ex-mulher tinha feito e revelei o quão psicótica ela era. Contei a ele sobre o livro sujo que ela tinha enviado acidentalmente para casa com nosso filho, sobre sua estranha agressão comigo e, é claro, sobre o que ela tinha feito naquele dia. Ela literalmente me fez perder um evento de trabalho para poder ser mesquinha e causar problemas para mim usando nosso filho. Ele ficou chocado e minha ex-mulher continuava tentando falar por cima de mim, mas eu simplesmente continuei falando porque todas as coisas terríveis continuavam surgindo como um vômito. Eu estava realmente furioso com o que ela tinha feito naquele dia. Então não parei de falar até que o tal namorado dela disse que precisava sair. Ele praticamente correu para fora do restaurante. Quando isso aconteceu minha ex-mulher estava em lágrimas. Meu filho apenas parecia muito confuso e isso é meio que a única coisa que eu lamento porque não queria que ele se sentisse assim. Depois que o namorado dela a abandonou ficamos na mesa por mais alguns minutos enquanto minha ex-mulher chorava por eu ter arruinado o relacionamento dela. Aparentemente o namorado dela não sabia que ela ainda estava coparentando comigo e que eu era uma parte ativa de sua vida porque ela disse a ele que o pai de seu filho tinha falecido e que quando o filho não estava com ela estava com os pais dela. Então ele não tinha ideia. E agora que descobriu sobre mim parecia improvável que ele quisesse voltar para ela porque por 3 meses ela tinha mentido para ele. Não senti pena dela porque ela escolheu mentir e isso não era culpa minha. Ela escolheu brincar comigo só por mesquinhez e estas eram apenas as consequências do que ela tinha feito a si mesma. Ela podia chorar o quanto quisesse, mas eu não ia sentir pena dela de jeito nenhum. Acho que ela devia estar esperando que eu pedisse desculpas a ela ou algo assim, mas eu apenas fiquei sentado em silêncio e a vi chorar. Depois de alguns minutos de choro ela decidiu me atacar fisicamente, mas felizmente um garçom estava lá para impedi-la. Nosso filho ficou bastante traumatizado. Fomos expulsos e banidos do restaurante. A polícia foi chamada e decidi registrar queixa porque ela me atacou e eu não tinha mais nenhuma simpatia por ela naquele momento. Ela foi liberada com um aviso depois de ser levada à delegacia, mas isso só fez com que eu movesse ação para obter a custódia total de nosso filho. E até mesmo contei a ela sobre isso antes de bloqueá-la. Atualização. Já se passaram 3 dias desde que bloqueei o número dela e tudo mais. Também falei com meu advogado e em breve entrarei com o pedido de custódia total do meu filho. Não me arrependo do que aconteceu porque apesar de tudo, sempre acreditei que ela era pelo menos uma mãe decente e poderia ter a custódia parcial de nosso filho. Mas após o incidente no restaurante não tenho mais essa opinião. No entanto, a mãe dela me ligou ontem para me xingar e isso me fez repensar minha decisão. Ela me disse que minha ex-mulher estava muito decepcionada por eu tê-la levado ao limite e agora estar virando o jogo contra ela usando o surto dela contra ela para obter a custódia de nosso filho. Aparentemente tenho sido horrível com ela há anos e agora arruinei 2 de seus relacionamentos mais importantes, com o namorado e com o filho. Eu disse à minha ex-sogra que isso não era culpa minha e ela deveria se culpar por ser mesquinha e me levar a fazer algo tão mesquinho porque eu não sou o tipo de pessoa que costuma levar as coisas tão longe. Tivemos uma pequena discussão e minha ex-sogra me disse que isso foi realmente cruel com a mãe do meu filho e que ela perdeu muito respeito por mim. Isso realmente me atingiu porque no final das contas, não importa o que ela tenha feito, ela ainda era mãe do meu filho. E apesar daquele incidente, ela sempre foi uma boa mãe. Mesmo naquela instância não tenho certeza se tenho o direito de dizer que ela foi uma má mãe porque ela me atacou por raiva e depois que voltou a si imediatamente verificou como nosso filho estava. Enquanto o gerente do restaurante chamava a polícia ela mal se importava comigo ou mesmo consigo mesma, então não posso dizer que ela foi uma má mãe.
Talvez um pouco irresponsável, com certeza, mas não totalmente mal ou má. Ao mesmo tempo, não sei se é seguro para nosso filho ficar sozinho com a mãe agora porque ela tem muitos problemas. Primeiro, mentiu para o namorado sobre meu envolvimento em sua vida sem motivo real, porque se ele estivesse bem com ela tendo um filho provavelmente estaria bem com ela tendo um ex-parceiro. Então ela me atacou fisicamente e mesmo além disso, havia toda a estranha agressão comigo e a maneira como parecia me odiar com paixão. Existe uma forte chance de que ela possa tentar virar nosso filho contra mim no futuro, e não posso arriscar porque ele ainda é muito jovem e impressionável. Ainda quero obter a custódia total porque honestamente acho que ele pode estar melhor comigo, mas as palavras da minha ex-sogra me fizeram hesitar em querer a custódia total do meu filho porque minha ex-mulher me atacou em público por uma briga boba que estávamos tendo. Atualização 2. Decidi seguir com o pedido de custódia total. Pesei os prós e os contras e honestamente, nada disso importa no final. Depois que falei com meu filho, perguntei a ele diretamente se ele preferiria morar comigo em tempo integral do que com a mãe dele, e ele disse que queria morar comigo. Quando perguntei por que, ele me disse que a mãe dele não estava por perto na maior parte do tempo e acabava passando a maior parte do tempo com a babá. Ele gostava de estar com ela, mas preferia ficar comigo. Aparentemente a mãe dele passava a maior parte do tempo fora com o namorado e proibia nosso filho de reclamar comigo sobre isso. Então ele não me contou nada até agora. Mesmo quando ela estava em casa, ela trazia o namorado e passavam a maior parte do tempo juntos no quarto enquanto ele brincava sozinho na sala, e isso realmente me incomodou. Muitas coisas poderiam ter dado errado, e sou grato por não terem dado. Sempre que a mãe dele estava em casa com o namorado, ele nem mesmo tinha babá cuidando dele e ficava completamente sozinho durante esse tempo, o que era perigoso. Ele não disse, mas eu podia perceber que nosso filho se sentia negligenciado sempre que estava na casa da mãe, e isso solidificou minha decisão de obter a custódia total. No final do dia, o que importa é se nosso filho está feliz ou não, e se ele está mais feliz comigo, então ele ficará comigo. Simples assim. Mesmo se eu deixasse meus próprios conflitos com minha ex-esposa de lado, não havia como negar que ela havia esquecido completamente o próprio filho enquanto corria atrás do namorado, que aparentemente era tão importante que ela não podia sequer um segundo para cuidar de nosso filho. Eu nem deveria ter atrasado o processo e definitivamente não deveria ter caído na manipulação da minha ex-sogra. Aposto que essa é a maneira dela de tentar compensar a filha por estragar tudo e me dar a localização dela outro dia. Caso contrário, ela provavelmente não teria se preocupado com essas coisas porque ela é uma mulher que geralmente é muito distante do que acontece com a filha e nem parecia se importar muito quando nos divorciamos. De qualquer forma, não me importo com o que ela pensa ou o que sua filha pensa porque para mim nada é mais importante do que a felicidade e a saúde do meu filho. E claramente isso não é algo com o que minha ex-mulher se preocupe. Então ela pode simplesmente ir para o inferno. Atualização 3. Já se passou quase uma semana desde a última atualização e hoje minha ex-mulher foi intimada. Meu filho ainda está morando comigo e sua mãe teve o bom senso de não questionar até agora. Mas depois que ela soube que eu tinha pedido a custódia total, ela veio direto para minha casa e exigiu uma explicação. Como se isso fosse algo novo e eu não tivesse acabado de contar a ela sobre isso. Recusei a deixá-la entrar e em vez disso decidi ameaçá-la com a polícia. Então ela escolheu outro caminho e ficou do lado de fora do meu quintal para tentar falar comigo. Eu disse a ela várias vezes que não adiantava. A petição já havia sido protocolada e eu não ia voltar atrás, mas ela estava de joelhos me implorando para consertar isso e prometendo que ia melhorar. De alguma forma, foi terrível vê-la agir tão desesperada, mas minhas mãos estavam amarradas. Meu filho era mais importante para mim do que a desesperança dela. Isso continuou por um tempo, mas no final ela saiu soluçando como uma criança e eu fiquei aliviado por vê-la ir embora porque acho que não aguentaria mais daquilo emocionalmente. Ela me disse que seu relacionamento acabou e que ela seria capaz de dedicar todo o seu tempo a ser mãe, então nosso filho não tinha com o que se preocupar, mas não importava, era tarde demais. Nosso filho vinha se sentindo negligenciado há semanas e ela o fez sentir medo suficiente para não me contar inicialmente, mas ele cedeu quando perguntei sobre como ele estava sendo tratado pela mãe. O pobre menino se tornou tão bom em esconder suas verdadeiras emoções que eu acreditava que ele estava animado para ir à casa da mãe e ficar muito feliz perto dela porque era assim que ele costumava agir. Provavelmente eu deveria ter perguntado a ele sobre isso antes, mas não o fiz porque costumava pensar que estava tudo bem. Não estava, e só estou percebendo isso agora. O comportamento histérico da minha ex-esposa hoje só garantiu que eu soubesse que estava fazendo a coisa certa porque ela estava agindo tão insana que me senti terrível, mesmo eu, um adulto, tendo que testemunhar isso. Sem falar no impacto que esse tipo de comportamento imprudente teria em uma criança de 6 anos. Ele estava cochilando na hora, então não viu ou ouviu o que estava acontecendo, e sou grato por isso porque foi difícil para mim e eu não gostaria de ter que explicar isso a ele também, o que teria sido muito mais difícil. Já falei com meu advogado e ele me tranquilizou várias vezes de que temos tudo sob controle. Temos a prova dela me atacando no restaurante. Temos a nota que ela deixou na porta no dia do incidente para me provocar e tenho imagens das câmeras de segurança onde podemos claramente vê-la empurrando agressivamente as coisas do meu filho na minha direção. Sempre que ela vinha para deixar nosso filho, ela as empurrava com tanta força que às vezes eu até dava alguns passos para trás. Essa agressão não era nova. Essa histeria também não era nova porque mesmo quando estávamos casados houve várias vezes em que ela perdia completamente o controle e agia como se estivesse possuída ou algo assim durante nossas discussões. Era aterrorizante e acho que a mulher nunca foi realmente equilibrada mentalmente, então esse acordo de guarda compartilhada foi um erro desde o início. Deveria ter sabido melhor, e agora que sei estou tirando meu filho de um ambiente tóxico para que ele não se sinta mais negligenciado ou assustado. Atualização 4.
consegui a guarda total. Minha ex-esposa ainda tem direito a visitas, mas elas precisam ser totalmente supervisionadas, o que está ótimo para mim. Meu filho está feliz e eu provavelmente sou o mais feliz que já estive. As últimas semanas foram extremamente emocionalmente drenantes para mim e estou ansioso por nada mais do que relaxar em casa por alguns dias, trabalhando em casa e passando algum tempo com meu filho. Meus pais também estão vindo para ficar conosco e me ajudar com as tarefas porque tenho estado muito ocupado nas últimas semanas e meio que fiquei para trás. Minha mãe tem me ajudado de qualquer maneira, mas agora eles vão morar conosco por alguns dias para também passar tempo com o neto. As coisas estão indo bem agora. Próximo relato. Minha esposa começou a ter reuniões de trabalho até tarde da noite, mas eu descobri que ela estava tendo um caso com alguém do trabalho. Minha esposa e eu estávamos casados há cerca de 4 anos antes do nosso divórcio. Eu pensava que estávamos loucamente apaixonados um pelo outro. Ela era minha pessoa favorita, minha melhor amiga e o amor da minha vida. Não entendo como as coisas acabaram do jeito que acabaram, mas estou tentando lidar com elas da melhor maneira possível. Quando nos conhecemos, nos apaixonamos perdidamente um pelo outro. Um amigo em comum nos apresentou porque achava que teríamos muito o que conversar. Acabamos saindo juntos da festa em que estávamos naquela noite e mal passamos um dia separados desde então. Nunca tinha conseguido imaginar um futuro com uma mulher até conhecê-la. Ela mudou completamente como eu me sentia em relação ao amor e aos relacionamentos. Nos casamos após 2 anos juntos e foi tudo perfeito. Minha esposa sempre foi um pouco flertante e isso me incomodava quando estávamos juntos, mas eu me convenci de que era apenas ela sendo amigável com as pessoas. Eu achava que contanto que ela voltasse para casa comigo no final do dia não era tão grave. Já namorei muitas mulheres, mas uma das minhas falhas fatais como solteiro era o quanto eu era desligado quando as mulheres estavam dando em cima de mim. Tive inúmeros amigos sempre me dizendo que uma mulher estava dando em cima de mim quando nem percebia. Então, quando convidei uma amiga do trabalho para jantar uma noite e minha esposa viu como ela estava agindo comigo, tivemos uma conversa. Minha esposa me disse que a amiga do trabalho claramente estava interessada em mim e ela estava nervosa em relação ao nosso relacionamento. Eu a tranquilizei dizendo que ela era a única mulher para mim e que nem tinha percebido que a mulher estava flertando comigo. Ela ouviu o que eu disse, mas precisava ver provas por si mesma. Tivemos uma longa conversa naquela noite sobre limites e a capacidade de olhar o celular um do outro quando necessário. Dei a ela minhas informações e ela olhou minhas trocas de mensagens de texto com minha colega de trabalho e não encontrou nada suspeito. Ela me deu as informações do celular dela e eu olhei brevemente o celular dela, mas não tinha realmente nada para procurar lá. Houve um momento em que minha esposa começou a passar muito tempo no trabalho após o expediente. Eu não questionei porque sabia que ela estava tentando se destacar para conseguir uma grande promoção. Era extremamente competitivo, então ela precisava ter vantagem sobre algumas pessoas com quem estava competindo. Ela chegava em casa exausta e ia direto para o chuveiro antes de ir para a cama. Ela nunca queria me contar sobre o trabalho quando chegava em casa e eu assumia que era porque ela estava estressada e exausta com tudo o que estava fazendo. Ela continuou assim por cerca de 3 semanas até que chegou em casa furiosa uma noite porque não conseguiu a promoção. Ela só ficava gritando sobre o quanto trabalhou duro e como estava fazendo coisas que ninguém mais estava fazendo porque queria muito. Ela fez parecer que era um clube do bolinha no escritório e a única razão pela qual não conseguiu a promoção foi porque era mulher. Eu estava com raiva por ela. Sabia que ela era inteligente e muito dedicada ao trabalho. E se não estavam promovendo ela porque era mulher, isso não era apenas injusto, mas ilegal. Quando a vi tão chateada, eu a encorajava a largar o emprego e ir para algum lugar onde fosse valorizada. Passaram-se várias semanas e as coisas começaram a voltar ao normal com ela. Ela estava chateada por não ter conseguido a promoção, mas engoliu o sapo e voltou a trabalhar como sempre fez. Estava trabalhando em casa numa tarde quando recebi um alerta âmbar no meu celular. O alerta me assustou, então o afastei rapidamente para fazer o som parar, porém ainda podia ouvir o alerta vindo de algum lugar embaixo da minha cama. Fiquei confuso com isso e imediatamente me levantei para cavar em algumas das bolsas e recipientes de armazenamento que tínhamos embaixo da cama para descobrir de onde vinha. Encontrei uma bolsa velha escondida dentro de um recipiente de armazenamento plástico com um celular barato dentro. Estava ligado e tinha cerca de metade da bateria restante. Eu me livrei do alerta âmbar e fiquei olhando para o celular confuso sobre por que ele estava ali. Minha esposa e eu estávamos no mesmo plano de celular e eu sabia que ela tinha um iPhone, não um celularzinho barato. Por um momento eu assumi que provavelmente era apenas um celular antigo dela, mas isso não explicava por que estava ligado e com bateria. Eu desbloqueei e dei uma olhada rápida para ver o que estava acontecendo com aquele celular. Vi que estava no modo silencioso. Então, se não fosse pelo alerta âmbar, nem teria percebido que estava ali. Além de algumas chamadas perdidas de números de cobrança, só havia um número que era frequentemente chamado e enviado mensagens. Reconheci o nome imediatamente. Era um dos colegas de trabalho da minha esposa. Vamos chamá-lo de Chris. Costumávamos convidar Chris e sua esposa para jantar com frequência. Íamos em encontros duplos com eles. Eles estavam esperando o primeiro filho e tudo mais. Respirei fundo e olhei as mensagens. Estava claro que eles estavam tendo um caso. Eles estavam trocando fotos um com o outro e conversando sobre o que fariam juntos da próxima vez que pudessem estar sozinhos. Havia mensagens em que Chris dizia para minha esposa que estava pensando nela enquanto dormia com sua esposa. Minha esposa respondia enviando uma foto dela sem a parte de cima ou algo do tipo. Eles faziam planos juntos para ficarem até tarde no trabalho e estarem juntos. Quanto mais eu passava pelas mensagens, mais eu percebia que nunca houve uma promoção pela qual minha esposa estava tentando. Ela havia inventado uma mentira muito elaborada para
encobrir o que realmente estava fazendo depois do trabalho. Eu acreditava completamente nisso. Estava despedaçado com o que descobri. Minha esposa era a mulher dos meus sonhos e eu estava nas nuvens por estar com ela. Então descobri que ela estava me traindo. Quase quis colocar o celular de volta e fingir que não tinha descoberto nada, mas sabia que não podia fazer isso. Como eu ia olhar para ela da mesma maneira depois de saber o que ela tinha feito? Eu ia ter que me divorciar dela. E a ideia disso era angustiante. Voltei para o meu computador e imediatamente comecei a procurar algumas informações sobre divórcio. Enquanto fazia isso, minha esposa me mandou uma mensagem dizendo que ficaria até tarde no trabalho de novo porque precisava se preparar para uma reunião no dia seguinte. Depois do que eu tinha visto, sabia que era mentira. Até aquele momento eu não tinha ficado com raiva. Estava triste e derrotado. Mas quando ela mentiu de novo e eu soube o que realmente estava acontecendo, fiquei furioso. Pensei no que queria fazer por alguns minutos antes de ter uma ideia. Liguei para a esposa de Chris e perguntei se eles queriam vir jantar naquela noite. Ela disse que parecia ótimo, mas Chris ficaria até tarde no trabalho. Eu disse a ela que marcaríamos para outra hora, e cerca de 10 minutos depois mandei uma mensagem dizendo que minha esposa também ficaria até tarde. Sugeri que fossemos parceiros solidários e carinhosos e comprássemos comida para a viagem para eles. Ela adorou a ideia. Nos encontramos por volta das 5h30. Fomos pegar comida chinesa e dirigimos juntos até o escritório onde nossos parceiros trabalhavam. Sabia que provavelmente estaríamos entrando e os pegando no ato, e estava nervoso para ver. Comecei a me sentir mal por ter envolvido a esposa de Chris nisso tudo. Ela certamente não precisava ver o que estava prestes a acontecer. Infelizmente era tarde demais para voltar atrás. Fomos para o escritório dele cerca de 45 minutos depois que todos normalmente teriam saído. Havia alguns carros no estacionamento. Um deles reconheci imediatamente como o da minha esposa. Ambos entramos e pegamos o elevador até o escritório onde nossos parceiros trabalhavam. Quando a porta do elevador abriu, pudemos ouvir os sons. Não estavam realmente se esforçando para esconder o que estavam fazendo. Fiquei surpreso que a esposa de Chris imediatamente deixou a comida cair no chão e atravessou o escritório para ver o que estava acontecendo. Deixei ela liderar o caminho e nos levou a uma pequena sala de reuniões onde nossos parceiros estavam completamente nus e no chão. Ela abriu a porta com força e foi até o marido puxando pelos cabelos para longe da minha esposa. Chris a viu e imediatamente começou a pedir desculpas e explicar o que estava acontecendo. Minha esposa imediatamente se levantou e tentou se vestir. Eu não disse nada, apenas virei as costas e saí. Eu sabia exatamente o que estava prestes a enfrentar, mas parte de mim desejava ter alucinado tudo ou algo assim. Minha esposa se vestiu e me seguiu para fora do escritório me implorando para parar e ouvi-la. Parei e dei a ela um momento para tentar explicar o que estava acontecendo. Ela me disse que estavam trabalhando até tarde no escritório uma noite e simplesmente aconteceu. Estavam apenas fazendo e era só isso. Ela me disse que ainda me amava mais do que tudo no mundo e não queria me perder, mas não estava feliz com a monogamia. Eu não queria ouvir o que ela estava dizendo. Então apenas saí. Esperei junto ao carro pela esposa de Chris para que pudéssemos sair juntos. Ela estava extremamente chateada quando entrou e só chorava dizendo como ele era quem queria um bebê e era assim que ele agia depois que ela engravidou. Senti ainda pior por ela do que por mim. Finalmente cheguei em casa depois de deixá-la e fiz uma mala para mim para ficar em um hotel. Não suportava estar perto da minha esposa depois disso. Entrei em contato com um advogado de divórcio e preparamos a papelada para ser protocolada assim que estivesse pronta. Entreguei a ela. Ela tentou me convencer a ficar com ela e seguir um estilo de vida ético não monogâmico, dizendo que eu poderia dormir com outras mulheres. Como se isso fosse um incentivo para eu perdoar tudo o que ela tinha feito. Eu não queria isso. Não queria ficar com outras mulheres. Queria ficar com minha esposa que eu achava que amava. Acabamos nos divorciando e eu fiquei com a casa. Não queria morar na casa onde compartilhamos tantas lembranças, então acabei vendendo. Chris e sua esposa também se divorciaram. O divórcio deles foi muito mais complicado que o nosso porque havia uma criança envolvida e tiveram que passar pela guarda, mas a esposa ficou com a custódia total da criança e com a casa deles. Além disso, ele teve que pagar pensão alimentícia e pensão para a criança. Ambos foram demitidos do emprego depois que informei seu empregador porque estavam ficando até tarde no trabalho no escritório. Não falo com minha esposa desde o divórcio, então não sei se ela conseguiu outro emprego ou se ainda está procurando. Tudo que sei é que ela não poderá usar seu emprego anterior como referência por causa de como foi demitida. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando no vídeo que está aparecendo agora.